Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Chegou o frio aqui no Paraná. A gente tá acostumado com aquele clima de verão, né? Chegou o inverno aqui, aquele vento, garoa. Eu confesso que eu até gosto, sabe? Aqui na nossa casa, uma casa mais simples assim, bem interiorana, tem o fogão de lenha. Aquele fogão de lenha que é feito de tijolo. E daí só no centro ali tem aquela chapa metálica e tem uma abertura bem grande para você colocar a lenha. Que eu acho que tem dois pontos, né, positivos. Na questão que você, por exemplo, se você compra aquele fogão pronto já, a porta ali para você encaixar a lenha é muito pequena, eu acho. Então, como vai pouca lenha, demora muito tempo para gerar aquele calor suficiente para cozinhar alguma coisa até esquentar a casa, né? E esses fogões que já são construídos, a gente chama aqui fogão colono, fogão caipira, que a gente fala aqui, já consegue colocar até, sei lá, uma tábua, né? Algum resto de construção maior que encaixa ali, faz um fogo que já é suficiente, esquenta. Se você for cozinhar também é mais rápido. A única desvantagem é que vai lenha doidado. Isso é fato. Muita lenha. E você, gosta do frio? Prefere calor? Deixa aí tua opinião. Tô com essa cara de cansado. Ontem fui fazer uma diária, na verdade, para um lugar aí. E graças a Deus eu fiz o horário da manhã, fiz das 6 da manhã às 2 da tarde. Eu acho um horário menos pior, né? Levantar bem cedo, que nem eu tive que levantar às 4h30, chegar lá às 6. Não é bom assim, principalmente com o frio, mas de tarde tava em casa curtindo aí o domingão com a família. E cara, eu sou uma pessoa mais assim realista. Não sou excessivamente negativa e nem excessivamente positiva. Você tem que achar um meio termo, né? Um equilíbrio. E eu fiz uma mudança radical na minha vida. Eu saí da CLT em 2023, final de 2023. Fui empreender. No que eu fui empreender, eu, minha esposa, né? Ela também trabalhou, ela trabalhava de CLT, ela trabalhava na administração, na área de administração. E ela abandonou a carreira dela para seguir esse sonho que era nosso. A gente abriu uma mercearia, né, um pequeno mercadinho numa área rural. A gente morava bem mais longe do que a gente mora agora do centro urbano. E desde então eu já tenho pensado o que eu ia fazer com a minha carreira, né, com a minha vida profissional. Eu pensei que ia ser o empreendedor pro resto da vida, mas esses tempos estão tão difíceis, tão complicados, que você ter uma única fonte de renda é um luxo. Para vocês terem uma ideia, passou esse tempo, a gente vendeu essa mercearia, a gente comprou um mercado maior, ele estava bem queimado, o ponto, sabe? Tava, nossa, afundou. Aí a gente deu uma levantada, conseguiu trazer pão, né? A gente fazia o pão francês lá, o pão de água, essas coisas, assava na hora. Conseguimos, mesmo com concorrente numa estrada principal, o nosso ficava numa estrada secundária, mais pro interior, assim, mais dentro da vila. Mas a gente conseguiu atrair clientes, estava sobrevivendo, pagando uma parcela mensal de 5.000 reais. Então tinha que todo dia 10 estar na conta do rapaz lá que a gente tinha comprado o ponto dele. A gente comprou a mercadoria e as prateleiras, a estrutura interna do barracão. E ainda tinha que pagar 1.600 de aluguel. Então tinha que tirar 5.000 reais para pagar esse cara durante 10 meses, mais 1.600 de aluguel, fora água, luz e internet. E teve um tempo que a gente teve uma funcionária ainda, porque era um mercado um pouco maior. A gente não morava aqui onde a gente mora agora, que é próximo desse comércio. Era bem complicado. E desde então, perdão aí, uma ligação bem na hora do vídeo. É incrível como é que pode. Tinha nada até agora. E desde então, eu já estava pensando o que eu ia fazer. Resolvi mudar a categoria da minha CNH. Eu ia fazer a categoria C. Mas daí chegando na autoescola,
eu vi que a diferença de valores não era tão alta. Eu ainda não tinha o EAR na minha carteira e na minha CNH, né? E eu resolvi fazer a categoria D. Cara, quando eu coloquei a mão no volante e senti ali como que é dirigir um ônibus, isso que é um micro-ônibus. Cara, eu gostei muito, eu curti demais. E eu pensei, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso, gostei. Um instrutor lá da autoescola, inclusive a autoescola, o nome da autoescola é Constantini. E eu acabei não tendo a oportunidade de perguntar para o proprietário se tinha alguma coisa a ver com o John Constantine, do filme, das histórias em quadrinho, né? Do caçador Constantine lá. Enfim, o cara é muito bom. Ele já trabalhou com transporte coletivo há 14 anos da vida dele, então, e você dirigindo lá, qualquer detalhezinho ele já te falava, ó, não faz isso, faz aquilo. Então, quando eu fui fazer o meu teste prático, eu fiz de forma perfeita, porque eu lembrei dos ensinamentos dele, foi muito bom mesmo. Deixo um ponto positivo aqui para a Autoescola Constantini. Se alguém da minha região estiver assistindo, vale a pena. Só que eu estou enfrentando um problema. Qual que é esse problema? As empresas de transporte de passageiro não querem dar oportunidade para quem não tem uma experiência. Mas como que você vai atingir uma experiência se você não tem oportunidade? Eu já trabalhei em supermercado, mercado de bairro, posto de gasolina de BR e posto de gasolina de cidade. Já trabalhei de serviços gerais, de caixa, de frentista, de açougueiro, repositor, compras, até almoxarife, já fiz isso também. Depois até empreender, né? Tinha um mercadinho que eu falei para vocês e agora a gente tem uma loja de presentes. E, cara, esse é o problema que eu tô enfrentando agora. Como eu falei, é um luxo. Eu até tinha comentado num vídeo anterior que um tempo atrás ficou um luxo um da casa trabalhar e o outro ficar em casa, né? Se você for casado, você é casado, seu companheiro, sua companheira, ou, né, faz essa troca. Um sai, outro fica em casa, cuida dos filhos, leva o filho na escola, leva o filho na creche, enfim. Agora, mesmo com os dois trabalhando, ainda os dois, né, trabalhando, conseguindo fontes de renda, é um luxo você ter apenas uma fonte de renda. Eu já tinha falado sobre isso, chegamos nesse patamar. E, né, temos a loja, daí a minha esposa trabalha meio período no setor que ela já trabalhava, né, mas é para um rapaz que comprou alguns mercados e material de construção, que é um conhecido nosso. Então ele precisa de alguém para cuidar da parte financeira, porque juntou, fez uma bola de neve, né? Para uma pessoa controlar, ele não tem experiência com comércio, é muito difícil. Então ela trabalha meio período lá. Temos a loja. Na nossa casa aqui eu tenho um cultivo de morango orgânico, que também já é uma rendinha extra. E agora eu estou tentando arrumar mais essa fonte de renda, trabalhando, né? Eu queria uma oportunidade como motorista. Mas tem dois problemas. Um é que eu moro numa cidade do interior e não tem fica meio distante da cidade maior, onde tenha esse número maior de empresas, né, de transporte. E o segundo problema é que pedem experiência. Mas como que você vai ter experiência se nenhuma empresa vai abrir essa oportunidade para você? Então fica a dica. Eu vi um vídeo e umas matérias falando que em Santa Catarina está com falta de motorista de caminhão profissional. Mas as empresas não querem dar oportunidade para os jovens, porque nem todo jovem vai bagunçar com o caminhão, vai andar em alta velocidade, vai... Como esses vídeos que tem do cara virando o volante ali, o caminhão tremendo, balançando, né, quase capotando. Nem todos vão fazer isso. Tá na hora dessas empresas começar a pensar em uma escolinha, tipo uma escola para ensinar, né, fazer cursos ali, para que a pessoa pegue uma experiência. Senão essa geração já está passando. Você pode ver um motorista de caminhão, é difícil você ver um motorista mais jovem, principalmente dirigindo para essas transportadoras maiores, esses bitrem, né? Carreta maior, essas empresas que fazem transporte de carro, as cegonhas, né? Você não vê motorista muito jovem. Como eu trabalhei em posto de BR, eu via, né? A maioria já tinha
ali na casa dos 35, 40 para frente. Porque é difícil os mais novos, né? Não tem oportunidade. E ainda os mais novos que tinham era de outros estados, tipo do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Rio de Janeiro, entende? E fica a dica aqui, para essas empresas, né? Vamos dar mais oportunidade. Você vai reclamar, tá com falta de motorista, falta de profissional. Mas se você não abrir ali uma oportunidade, alguém, tipo, um motorista de caminhão, vou mandar ele com um jovem ali que está começando agora, com outro motorista mais experiente para acompanhar ele durante algumas viagens, porque, né, cada veículo tem um modo diferente de dirigir, tem ali alguns comandos diferenciados, né? E enfim, é mais um desabafo aqui, né? Contando o que está acontecendo, que não, nada é fácil nessa vida, né? Se fosse fácil também não seria interessante a nossa vida, né? Pense tudo que você quisesse, se fosse tão simples, fosse lá e pegar, não ia, perde a graça. Outro dia desses eu estava vendo um documentário falando que alguns pesquisadores lá nos Estados Unidos tinham feito alguns estudos mostrando que filhos, né, herdeiros e pessoas assim que já nascem muito ricas, elas têm um problema grave, né, com o uso de substâncias e deprê, além de ansiedade, porque uma que toda essa dificuldade que a gente passa para conquistar as coisas, sabe? Você quer um carro, por exemplo, uma moto, você luta tanto e vai e consegue. Quando você consegue, tem aquela emoção tão grande, né? Nossa, todo aquele trabalho que eu tive, consegui, né? Conquistei. Graças a Deus, né? Deus me deu a oportunidade de conseguir conquistar isso. Mas pense uma pessoa dessa, tudo que ela quer, ela já tem na palma da mão. E outra, quando você é um herdeiro, por exemplo, né, um filho de uma pessoa multimilionária, a pressão é que você conquiste mais coisas do que os teus antecessores. E isso daí vai pôr uma pressão muito grande na tua. Se põe no lugar deles, na cabeça deles ali, é uma pressão muito alta. Então, toda essa emoção, digamos assim, da vida que nós temos aqui, o cidadão comum, né, o afegão médio, essas pessoas nunca vão ter. Acabam ficando, né, deprê, ansiosas e tendo que usar substâncias, né, ilícitas para gerar algum tipo de emoção na vida. Esse é só o meu ponto de vista, né? Discorde, né? Já aproveita e comenta aqui o que você acha disso também. E, gente, eu espero que vocês tenham uma semana abençoada, tudo de bom para vocês mesmo. Fé, tudo vai dar certo, né? Tudo vai se encaixar. E às vezes a gente faz uma oração e uma das piores sensações que tem é aquele silêncio de Deus, né? Mas eu penso que se você tá nessa situação, no silêncio de Deus, é que você tá no caminho certo. É apenas aquele tempo entre a tua oração e algo acontecer na tua vida que vai se encaixar, que lá na frente você vai falar, nossa, eu planejava isso, mas aconteceu uma coisa muito maior, muito mais espetacular do que eu imaginava. Então, se eu tivesse escolhido, tivesse tido uma oportunidade aqui que eu queria na hora, nesse momento aqui, eu não estaria nesse patamar que eu tô agora. Eu gosto de pensar assim, minha vida tem sido assim, e realmente espero que isso aconteça na vida de vocês também. Não importa o lugar que você tá, não importa a classe que você pertença, sempre tem uma escolha, sempre tem uma oportunidade. Gente, de coração um abraço e tudo de bom mesmo. Valeu, até um próximo vídeo.